Dizem que pessoas que sorriem muito, quando falam de um assunto constrangedor, é porque elas são machucadas por dentro, mas elas são fortes. Como reagir a esse podcast da atriz Carolina Ferraz? Preste atenção nesse vídeo. Preservação é uma coisa muito importante, né? Não sei se porque meu pai morreu quando eu era muito nova, de uma maneira muito violenta, então assim, eu tive que me autopreservar. E muitas coisas terríveis aconteceram comigo, com a minha família, e a gente superou, somos uma família, a gente é legal, a gente tá aqui diante das coisas. Tudo bem falar sobre... A vida é assim, né? A vida, ela é feita de superações. Nós temos que superar cada etapa. Fácil não é. A gente precisa superar. E o que aconteceu com seu pai? Tudo, eu não tenho limitações. Pode perguntar qualquer coisa. Como? É o que eu tô falando para vocês. A minha opinião, sorriso é a defesa. Para você falar de algo que vai te O machucar. que aconteceu? Você perdeu o seu pai, você tinha 14 anos. Eu tinha 14 anos, meu pai foi assassinado com 6 tiros. Uma história realmente... Pesado. Pesado. Pesado para uma pessoa de subúrbio, de comunidade, perder o pai assassinado. Imagine para uma pessoa com uma certa posse. Né? Muito violenta, muito trágica, assim, estouraram a cabeça do meu pai, uma loucura. Meu pai teve que ser internado de caixão fechado. Olha que coisa. Uma pessoa que conhecia, né? Um ex-sócio do meu pai. Ele devia um dinheiro para o meu pai, e eles começaram a se desentender em relação a esse pagamento, e passou... Traição, né? Traição. E o cara estragou a vida dele também. Um ano. Aí meu pai sofreu um atentado também uma vez. Meu pai chegou a sofrer um atentado. Ele ia fazer uma pós-graduação, não sei em que. Meu pai era economista, né? E aí nós desistimos dessa pós. A gente ia passar 2 anos fora por causa desse atentado. Meu pai falou: não posso sair, onde já se viu, agora eu preciso ficar. E bom, e nisso, 6 meses depois, ele foi assassinado saindo do escritório onde ele trabalhava. E aí a gente vê como as coisas funcionam, né? Nunca houve nada, nunca aconteceu nada. Tá todo mundo aí, o cara não tá vivo, infelizmente, né? Ele, até infelizmente mesmo, porque eu não desejo mal nenhum a ninguém. Então, o cara tinha posses, conseguiu não ser preso. Mas ele já faleceu. Mas ele nunca, nem sequer foi a julgamento, né? Então, a gente vê um pouco, assim, principalmente, sabe, em cidades pequenas. Imagina, você pensa isso há 30 anos atrás, né? 30 anos atrás, meu amigo e minha amiga, vou te falar, hein? Tinha de pessoas que ia de arrasta e não dava nada, não tava no gibi. Não tinha câmeras com foqueira como tem hoje em dia. Não reclama das câmeras, não. Porque essas câmeras ajudam muito a diminuir os assassinatos. Essas corrupções, né, que elas permeiam a cultura nacional, infelizmente, de todas as maneiras, assim, porque em alguns outros países, em todos os países, eu não sou ingênua, em qualquer lugar do mundo existe corrupção, existe todos os tipos de pessoas, mas tem uma diferença. Se você vai lá ou com os brasileiros que acham que os Estados Unidos não há corrupção e não tem morador de rua, é uma utopia. Noruega e comete um ato ilícito, vão te pegar, você vai responder, né? A questão da impunidade é o problema. Aqui no Brasil a gente ainda lida muito com isso, infelizmente. Isso interfere em tudo, né? E como foi para sua cabeça? Você, tão jovem, uma adolescente, começando a adolescência, recebe essa notícia? É isso que todos nós queremos saber. Vamos ver esse detalhe que deve ser importante. Ou vai ajudar muitas pessoas que passam por traumas, ou vai servir de porra nenhuma. Olha, eu acho que foi... Eu não entendi, sendo muito sincera. Porque, assim, a minha mãe ficou muito mal, meu irmão ficou muito mal, minha irmã ficou muito mal, e eu sobrei, assim, um pouco, sabe? Mas cada um reagiu de um jeito, assim... O ser humano, cada um vai reagir de um jeito. Né?
pessoas que se derrotam, entregam, acabam com a sua vida por causa de uma coisa dessa. Um reflexo. Outras não. Outras buscam a superação. Eu chorei muito, eu fiquei triste, eu fiquei mal-humorada, eu fiquei tudo que eu podia ficar. Eu era uma garota de 14 anos, então ainda não havia sobre mim uma expectativa de que eu me comportasse bem. Eu podia me comportar mal, sabe? E eu entendi também que você, na sociedade moderna, passar por sentimentos que às vezes não são que a maioria das pessoas gostam, assim, você ficar triste, não é uma coisa muito legal, sabe? As pessoas não têm muita paciência para você se você não está com tudo certo. Ainda mais há 30 anos atrás, né? 30 anos atrás, meu irmão, psicólogo era, toma vergonha na cara, vai reagir. É uma loucura, né? Então eu sinto que a minha mãe foi pressionada a ficar bem logo. Eu sinto que a minha irmã foi pressionada, não, reaja. Vai aí, você tem a faculdade, vamos. Seu pai gostaria que você seguisse em frente. Ok, o meu pai gostaria que ela seguisse em frente. Mas ele jamais vai ficar triste se ela levar o tempo que ela precisar para se recuperar, né? Foi uma coisa muito violenta, né? E com meu irmão a mesma coisa. Eu, como era muito pequena, ninguém tinha uma expectativa de que eu me recuperasse rapidamente, né? Então eu pude viver um luto. Talvez de todos da minha família, eu tenha sido a única que tenha realmente vivenciado esse luto. E eu acho que eu só fui entender o impacto que isso provocou, sabe, na minha mãe, nos meus irmãos. Eu acho que depois, mas olha, se parar para pensar, eu saí de casa com 15 anos, eu trabalho... Nova, saiu nova. Antigamente as meninas saíam de casa cedo, né? Até os homens. Não todos. Apesar que antigamente, 30 anos atrás, não é tanto tempo assim, né? Mas era um pouco diferente. Muito diferente. Dos 15 anos, eu fui dar aula de balé, eu fui morar fora, fui morar na casa de um amigo, alugava um quarto e dava aulas de balé e sobrevivia, a mãe quase morreu. Nossa, olha só, 15 aninhos, foi morar fora, não sei fora onde, né, que ela quer dizer, foi dar aula de balé. Mas eu morava aqui, minha mãe morava ali, mas era uma independência, foi uma maneira também de conseguir me preservar. É isso que eu falo, assim, sabe? Eu nunca fui louca, eu nunca fiz loucura, eu nunca fui sempre uma pessoa normal, sabe? Assim, eu nunca bebi até os 37 anos, sabe? Eu fumava cigarro, graças a Deus parei de fumar, felizmente, né? Mas foi uma luta, viu? Parei, voltei várias vezes, agora eu acho que eu fui de vez. Mas você é uma mulher... Pelo menos já deu um bom exemplo aí, né? Parou de fumar. Quem fuma? De que esse vício maldito. Aí não te leva a nada, cara. Só ficar com bafo do cu, estragar teus dentes e pulmão. É muito segura. A gente percebe que você é uma mulher que tem as suas convicções e você tá bem firmada nelas. Da onde vem essa segurança? Das dificuldades que eu enfrentei. Boa pergunta, 06. Então ajudou a formar o teu caráter, a tua personalidade? Sem dúvida. Eu acredito que a gente, inclusive, cresce nas adversidades, né? Eu acabei de montar uma empresa agora com a minha filha mais velha, somos sócias. Pô, que bacana, né, cara? Faz um jabá aí, Carolina. É uma empresa de uma marca de home lifestyle que a gente lançou juntas e todo mês acontece um negócio, né? Todo mês a gente enfrenta um problema. E eu digo, é isso, se dá bem quem persevera, porque os problemas vão estar aí. Eu me lembro, eu fiz terapia a minha vida toda. Agora, ó, eu gosto muito de pegar, assim, os entremeios das palavras. Primeiro, ela pôde ter o luto dela, viu? Não tinha cobrança, era outra época. Agora ela já diz que fez terapia a vida toda, né? Vamos analisar as palavras aí. E uma vez, um terapeuta que foi uma pessoa fundamental, importante, muito importante na minha vida, me deu alta. E eu olhei pra ele e falei, escuta aqui, Roberto, não vem pra te levar alta não, você tá louco. Se eu não posso tá bem, isso é que é tá bem. Ele falou, você tá ótimo, você não precisa se preocupar, pode ir pra casa. Passou um tempo, eu entendi. O que é estar bem, no fundo? É você conseguir uma habilidade maior para administrar os problemas, mas os problemas não vão deixar de existir, né? Nunca deixarão de existir. A vida, papo reto para vocês, papo reto, momento cabeça. A vida ela é feita de desafios, meu irmão. Se fosse um morango, não ia ter Deus, não ia ter nada. Deus, a gente não precisava de fé, não precisava de nada.
eles vão continuar batendo na nossa porta. É um leão por dia, todos os dias, durante toda a sua vida. E é isso. E se a Tem um provérbio lá que diz: a vida é uma guerra diária, entendeu? A guerra pela sobrevivência. achar ruim, não sei o que você vai fazer, porque, não é? Tem que encarar. Tem que encarar. Por isso que, assim, lugares como a tua casa, a sua família, os teus amigos, e aqueles que só endossam, às vezes você tá com um sentimento que nem é tão racional. É uma coisa, às vezes, até irracional. A vida não, o mundo, o mundo. Uma coisa primitiva. É tão bom quando um amigo de verdade só legitima aquele sentimento, fala, tudo bem, eu tô aqui. Isso é que é legal, né? A gente, infelizmente, sabe que todos os dias a gente vai enfrentar 1 milhão de coisas. Às vezes a gente vai reagir melhor, às vezes a gente vai reagir pior. Mas a gente tem que encontrar lugares onde a gente possa estar protegidos para que a gente seja quem a gente é. Perfeito. Né? Para que a gente toque adiante. Bom, Isso, né? Papo reto, eu vou falar pra vocês. Feliz é aquele que tem um amigo que te ouve nos momentos de dificuldade. Aquele amigo que vai lá te ouvir falar a mesma história 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 vezes. Deixa você desabafar. Chega um momento que vai te mandar a real. Você vai continuar contando a mesma história e vai te mandar a real de novo.